Boa noite, pessoal. Tudo bem? Pessoal, primeiramente gostaria de agradecer a vinda de todo mundo. Boa noite a todos. Eu sei que muitos de vocês já conhecem o Gustavo e a gente pretende trazer um pouquinho de leveza para esse assunto e bastante informação para vocês, que eu acho que é bem importante. O nosso objetivo de vir trazendo mais é aproximar cada vez mais essas questões fiscais tributárias para vocês. E conforme a gente for se atualizando em relação, saindo novidades sobre a reforma, com certeza a gente vai fazer mais encontros com vocês e já estarão convidados para os próximos aí. Então, se apresentando, meu nome é Gustavo Venâncio, né? Eu sou o diretor comercial e de marketing da Lastro. E a minha querida sócia... Eu sou Viviane Morales, eu sou diretora administrativa e financeira da empresa. Nós dois fizemos direito na PUC, foi lá onde nos conhecemos e desde então onde surgiu a Lastro há 20 anos. O carro-chefe inicialmente era o ICMS, foi como a Lastro nasceu e todos vocês que estão aqui já ouviram falar da gente pela recuperação do ICMS, mas com o passar do tempo outras questões surgiram, outras necessidades do produtor surgiram e por isso a gente passou a trabalhar também com outros produtos. É isso, basicamente. Hoje em dia, a Lastro atua tudo que está englobando a parte tributária e fiscal do produtor rural. O nosso foco é o produtor rural pessoa física. Apesar da gente ter parcerias com muitas empresas, PJ, do setor agro, mas o nosso foco de trabalho é realmente com pessoa física. E, basicamente, temos 4 produtos. O Lastro Recupera, que vocês conhecem bastante, que agora ele vai ser desenvolvido um pouco mais, a gente vai explicar até por quê. Hoje em dia a gente trata muito sobre a questão do ICMS aqui, e depois a gente vai tratar sobre novos impostos. E o Lastro, um segundo produto também, o Lastro Responde. Esse Lastro Responde é um produto que a gente desenvolveu no sentido de dar guarida, dar respostas para o produtor rural no seu dia a dia, tá? Principalmente com essa questão não só da reforma tributária, mas até de imposto de renda, do dia a dia do produtor, é esse produto nosso. O outro, que é o Lastro Audita, é um trabalho que a gente passou a desenvolver um pouco mais recente, onde a gente busca auditar serviços que vocês tenham internamente. Então, isso tratando tanto de imposto de renda, tanto da parte de próprio ICMS, onde a Lastro utiliza todo o conhecimento que ela tem da parte tributária e fiscal com o produtor e ela passa esse conhecimento para vocês no sentido de orientá-los se aquilo está sendo feito da forma correta ou não. Então, é o Lastro Audita. E, por fim, um produto novo, que é o Organiza Rural. Porque tem clientes, alguns estão aqui, onde a gente faz todos esses produtos ao mesmo tempo. E quando a gente analisa essa ideia de trazer para o produtor toda essa estrutura da atividade rural, pensando em como ele vai abrir a Cadesp, como ele pode estruturar melhor a parte do imposto de renda, como ele deve fazer com as terras que ele tem, eu criei uma holding, agora o que eu faço? A gente consegue trazer para o produtor essa ideia geral da melhor situação, com o olhar fiscal e tributário, pensando em todas essas questões. Então, aí tem o Organiza Rural 360. Que acaba organizando a casa, né? Por isso exatamente o nome. Pessoal, vamos começar o assunto reforma tributária. Primeira coisa que eu quero falar para vocês, às vezes a gente ainda se depara com algumas pessoas falando, mas isso aí não vai ser aprovado. Na verdade, a emenda constitucional foi aprovada lá em 23, a 132 de 23. Então, em 23 foi aprovado a emenda constitucional. Em 23 mudou-se toda a sistemática da reforma dos impostos sobre consumo. Tivemos a lei complementar 214 de 2025, que isso daqui, na verdade, é o regulamento da emenda constitucional. E, basicamente, o que a gente está falando? Não significa que o resto de todos os impostos no Brasil vão acabar. Na verdade, a gente está falando da substituição de 5 impostos, que é o PIS, o COFINS, o IPI, o ICMS, o ISS.
para a criação de 2 novos impostos, o CBS e o IBS. O CBS ele vai englobar o PIS, COFINS e IPI, e o IBS vai englobar o ICMS e o ISS. E criou-se um outro terceiro imposto também, para variar no Brasil, né? Que é o imposto seletivo. Esse imposto aqui a gente não vai adentrar muito, mas basicamente ele é o que o pessoal está chamando de imposto do pecado, tá? Por quê? Ele vai entrar sobre bebida, cigarro, essas coisas. O setor rural ficou um pouco com medo desse imposto aqui, deles pegarem e tributarem os defensivos, por exemplo, tá? Mas não foi tributado até o momento. Então, a gente está falando aqui de CBS e IBS. Os outros impostos continuarão existindo no Brasil? Sim. Imposto de renda, ITR, IPVA, IPTU, sim. Tá? Então, na verdade, a gente pegou... O que eles fizeram? Pegou 5 impostos e colocou em 2 impostos. Agora vem a primeira informação muito importante que a gente precisa falar. A reforma já está valendo em 2026? E a resposta é não. 2026 é um período de teste para a reforma tributária. Então, quando a gente pensa em grandes empresas, em 2026 elas estão testando o sistema que foi desenvolvido para controlar esses novos impostos. Para o produtor rural, para 2026, nós vamos ter algumas mudanças importantes. Atualmente, a mudança que já está em vigor, pensando em produtor rural, é que a partir de janeiro não existe mais talão de nota. Isso é muito importante dizer, porque, por incrível que pareça, a gente ainda vê muito sobre isso, né? Produtor Exatamente. Utilizando o talão de nota. 2026, nenhum produtor, de nenhum tamanho, de nenhum... nada, não existe mais talão de nota de produtor rural. Em 2026, o que está valendo e que tem que ser aplicado é a nota fiscal eletrônica. Ela tem que ser utilizada por qualquer produtor rural. E essa nota fiscal eletrônica é importante, mas ainda não é obrigatório que ela já tenha a emissão com o campinho pronto para os 2 novos impostos, que é o CBS e o IBS. Como que eu vou saber disso? O sistema emissor de nota fiscal eletrônica que você utiliza como produtor rural, ele tem que estar preparado para isso. Então, essa é uma informação importante. Precisa verificar com quem fornece o sistema de emissão de nota fiscal eletrônica se ele está preparado para os campos dos novos impostos. Essa é a obrigação imediata. Em 2027, a reforma começa o seu valendo para os impostos federais. Então, a gente, em 2027, só vai falar de tributação federal. Como que isso vai acontecer na prática? Nós ainda temos muitas dúvidas. Por quê? Porque a gente está carente de uma regulamentação, que era para ter saído lá em setembro e, por enquanto, ainda não saiu. E até agora nada. Então, o calendário da reforma é 2027, começa valendo os impostos federais. Como que ele começa valendo? A gente vai ter a redução a 0 de IPI, com uma única exceção para a Zona Franca de Manaus, que essa vai ter uma situação especial. E o CBS começa, de acordo com a classificação que a gente vai explicar para vocês como que ocorre, ele já começa valendo total. Depois de 2027, que é o primeiro marco para valendo da reforma tributária, a gente vai ter o segundo marco só lá em 2029, quando a gente inicia a transição, aí sim, para os impostos estaduais. A reforma só vai estar em pleno vigor lá em 2033. Então, em 2027, começa valendo para os impostos federais. 2029, os impostos estaduais começam a ter uma redução gradativa até 2033, quando aí sim a vigência plena da reforma vai estar para todo mundo, para qualquer contribuinte, ela vai estar em vigor.
Se tudo correr bem, né? Se nada mudar. O Flávio acabou de me perguntar isso, eu falei, Flávio, pergunta de milhões, né? Não tem essa resposta, Por que a gente fala isso, pessoal? Tem eleição presidencial, né? Na verdade, vocês sabem que o Brasil não tem nem o passado é certo, quanto mais o futuro. Então, se nada mudar, vai ser desse jeito que a gente está falando, tá? E aí, pessoal, sempre pergunta, mas o ICMS vai acabar? Até isso perguntam bastante pra gente, até por conta da recuperação do crédito mesmo do ICMS. Mas é como a Viviane falou, o ICMS ele começa a acabar em 29. E efetivamente ele vai acabar em 32. Isso, pessoal, é óbvio que assim, é mais fácil o governo federal unir o PIS/COFINS e na maioria dos casos o IPI, do que a gente pegar e unir o ICMS e o ISS. O ICMS é estadual, certo? O ISS-QN, que é o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, é municipal. Então, vocês imaginam juntar tudo isso num bolo só. Porque o objetivo da reforma, ela preconizou o seguinte, vamos deixar tudo igual no Brasil. Então, hoje em dia, como é que é? Cada município tem uma legislação, cada estado tem uma legislação. Então, o regulamento de ICMS é para cada estado da federação. E o objetivo foi, vamos juntar tudo isso aqui, vamos fazer uma coisa igual. Então, por isso que começou pelos impostos federais. É mais fácil você juntar o que já cai na mão da federação, cai na mão da União, né, na verdade, do que eu pegar e juntar todo o ICMS, todo o ISS do Brasil inteiro no mesmo bolo para depois dividir. E a gente vai explicar qual é a complexidade disso depois. Então, o marco final para a reforma, se nada mudar, né, é 2033. Em 2033 estaremos em pleno vigor com os novos impostos, quando a gente pensa na parte federal, estadual e municipal. O que a gente precisa pensar até lá? Aqui é algo importante para o produtor rural. Aí é a prática inicial do negócio, né? Quando a gente fala em produtor rural, a reforma ela dividiu em dois tipos de produtores. Aqueles que faturam acima de 3 milhões e 600 e aqueles que faturam até 3 milhões e 600 ou que têm produção integrada. E aqui a gente já tem a primeira ressalva, que foi uma briga na época, né? Por que 3 milhões e 600? Sendo que o produtor já vive uma realidade com o livro caixa, que é a realidade de 4 milhões e 800. Já é uma divisão, né? Produtores que faturam acima de 4 milhões e 800 precisam entregar livro caixa e os que faturam abaixo de 4 milhões e 800 não precisam. E aí, as informações que tivemos foi... Que, na verdade, a bancada parelista tentou colocar em 4.800, mas que não conseguiram, por isso ficou... Na verdade, acho que começou em 2.400, né? Essa discussão. Aí eles conseguiram jogar para 3 milhões e 600. E qual é a importância dessa diferença de valor? Porque aqui a gente vai separar aquele que vai ser contribuinte dos novos impostos e aquele que não vai ser contribuinte dos novos impostos. Só que aquele que estiver na ala do não contribuinte, ele ainda poderá optar por ser contribuinte. E aí vocês podem me perguntar, nossa, mas alguém vai querer fazer essa opção? Vai. E a gente vai mostrar para vocês o porquê. Mas, basicamente, é como se a gente pensasse, quem fatura acima de 3 milhões e 600 não tem escolha, obrigatoriamente será contribuinte dos novos impostos. Quem fatura até 3 milhões e 600 ou é um produtor integrado, que a gente tem um pouco aqui no estado de São Paulo, mas não é o forte do estado de São Paulo o trabalho com produtor integrado. O produtor integrado não tem limite. Ele pode faturar o valor que for, ele pode ficar de fora. Já o produtor que é abaixo, ele pode escolher também se ele vai querer ser contribuinte ou não. Então, essa é a primeira grande divisão e o primeiro marco importante que a reforma traz para o produtor rural. Aí também tem uma pegadinha que a gente escuta muito, né? Exatamente. Então se eu sou contribuinte, eu sou pessoa jurídica. Não. Uma coisa é ser contribuinte dos impostos, outra coisa é você ser pessoa física e jurídica. E por que é importante dizer isso?
Porque a gente não vai estar falando de todos os impostos. Aqui a gente só está falando dos impostos do CBS e do IBS. Nós ainda temos outros impostos no Brasil, infelizmente, acontecendo. E quando a gente pensa em todos os outros impostos, nós precisaremos fazer conta se vai valer a pena você ser pessoa física ou jurídica. Exato. Por quê? Só se a gente... A reforma veio antes da reforma da renda, que vocês também já ficaram sabendo, que é a tributação dos 10% na distribuição de lucro, uma das principais. Se eu me torno pessoa jurídica, eu já tenho mais essa tributação que antes eu não tinha. Então, é preciso fazer conta para decidir o que você vai ser depois da reforma. Uma coisa é certa, faturou acima de 3.600, você vai ser contribuinte. Tanto pode ser um contribuinte pessoa física, como pode ser um contribuinte pessoa jurídica. Isso não mudou. E aí é legal falar, pessoal, que assim, atinente ao IBS e CBS, uma pessoa física e uma pessoa jurídica vão ser iguais. Então, acabou a distinção. Se ele vai ser uma pessoa física ou jurídica, se ele fatura acima de 3.600, ele vai ser um contribuinte do CBS e IBS e a regra vai ser igual. Então, como a gente fala a regra é igual, o que significa? As mesmas obrigações fiscais e acessórias uma pessoa jurídica para IBS e CBS, uma pessoa física vai ter. Então, vai ser igual. Isso foi outra coisa que a reforma veio trazer. Ela quis colocar os produtores no mesmo bojo das pessoas jurídicas. Então, só referente ao IBS e CBS, a gente vai estar falando com o mesmo tratamento. Se tiver que entregar algum documento, alguma coisa, a cada X tempo, a cada isso, a cada aquilo, vai ser igual para as duas situações, tá? E por que a gente não fala se vai ter que entregar alguma coisa ou não? Porque a gente não sabe. Exatamente. Porque a gente depende da regulamentação, que vai falar quais serão essas obrigações de cada um dos contribuintes, para poder trazer essa informação de forma mais completa. E aí que dá o rolinho na história, né? Porque assim, a gente está em fevereiro e o pessoal não fala que não, vai acabar a burocracia, vai diminuir a burocracia. Mas qual burocracia? Vai ser regulamentado. Mas aí fica nesse quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, entendeu? E eles estão enrolando até agora e a gente espera profundamente que eles resolvam essa situação. Mas vamos lá. Bom, e aí quais são as vantagens pensando ainda em ser pessoa física, tá? Porque pensando nos outros impostos, a gente continua com o imposto de renda da pessoa física, onde a gente faz uma única apuração no ano, tá? Isso não mudou, isso não tem nada previsto para ser alterado. A gente tem a tributação progressiva no imposto de renda, que também na pessoa jurídica existe esse entendimento? Existe, mas a forma de você fazer a apuração é diferente, porque você tem que ir fazendo ao longo do ano todos os recolhimentos necessários de uma pessoa jurídica. Na pessoa física, não. A gente faz na pessoa física o olhar único e faz o recolhimento uma vez por ano. Isso não mudou. Além disso, a compensação do prejuízo do produtor rural, essa é um benefício que a gente tem a longo prazo e que vocês podem ir arrastando ele sem prescrição. E isso continua. Então, quando a gente pensa no imposto de renda, isso se mantém. E, além disso, o produtor ele não tem nenhuma obrigação acessória. Mesmo ele sendo contribuinte, a gente ainda não pode martelar, mas tudo indica que a gente continua com as obrigações. Envio de SPED, aquelas outras obrigações que uma pessoa tem, o produtor não tem essa obrigação. Sem falar, pessoal, que no livro caixa do produtor, a Receita ainda tem um olhar muito tranquilo para algumas situações, como a possibilidade do uso de recibo, porque ela sabe que é uma realidade do produtor. Algumas questões de despesas que ela aceita, que numa pessoa jurídica a gente não consegue lançar, porque entrega aí a gente uma vez por ano só, né? E a gente entra em uso e consumo, No livro caixa a gente não tem essa discussão, a gente simplesmente lança a despesa. Então, essa situação não mudou, permanece ainda para a pessoa física. Com a situação agravante que, pensando numa pessoa jurídica,
Ao distribuir lucro para a pessoa física, a gente vai ter a tributação das altas rendas. Então, essa é outra reforma que a gente nem vai entrar em detalhes aqui, porque senão a gente vai ficar um bom tempão falando, mas é a reforma da renda, que foi aprovada depois dessa reforma do consumo. Então, essas situações que vocês já vivem como produtor rural, pessoa física, elas não mudaram e não mudarão, mesmo com a situação do produtor sendo contribuinte dos novos impostos. Então, isso permanece da forma que está. O que impacta, né? Um dos impactos é que quando a gente fala aqui no estado de São Paulo, quando primeiro a Viviane falou sobre a nota fiscal eletrônica. Para a gente aqui é mais acostumada essa questão de nota fiscal eletrônica para o produtor rural. Só que quando a gente fala para o Brasil, é só São Paulo e Goiás que tinham nota fiscal. Alagoas, obrigado. Não sei porque eu estava com Goiás na cabeça. Alagoas, que tinha nota fiscal eletrônica. Então, quando a gente fala de nota fiscal eletrônica, para o Brasil, é uma situação bem complexa. Além do que, quando a gente fala, uma das coisas é a questão do CNPJ. Agora, sei lá, né? Será julho, vamos ver se tudo indica julho. Todo produtor rural do Brasil inteiro vai ter que ter CNPJ. E aí a gente sabe, vocês viveram a implementação do CNPJ, né? E aí é CNPJ e a pessoa física. Aí a gente cai na mesma bagunça de sempre. Inclusive, esse CNPJ vai ser alfanumérico, igual a plaquinha de carro lá, certo? Teoricamente, o sistema que vai abarcar o CNPJ do Brasil inteiro, de todos os produtores rurais, vai entrar em junho ou julho, pelo que a gente escutou do pessoal da Receita. Mas esse é um dos primeiros impactos que a gente já sabe realmente que a reforma tributária trouxe. Essa questão da obrigatoriedade do CNPJ para o Brasil inteiro. Produtor rural. Quando a gente conversa com o pessoal da Receita Federal, né, a gente percebe assim que os outros estados realmente estão desesperados com essa situação. Porque a gente viveu isso, né? Eu acho que todo mundo aqui lembra bem quando foi... Questão de rolo de cadastro, obrigado a composição fazer, societária. Que as empresas não entendiam se era pessoa física, porque tinha CNPJ. Na hora de fazer o pagamento da nota, não queria pagar na conta corrente que estava no CPF, porque estava no CNPJ a nota. Vocês imaginam isso que nós vivemos e ainda ocorre atualmente? Pensar no Brasil todo. Eu diria que nesse ponto o estado de São Paulo está anos à frente, porque realmente nós estamos muito acostumados já com o uso do CNPJ para produtor rural, mesmo ele sendo pessoa física. O que a gente precisa dizer, e que é muito importante quando a gente fala do CNPJ, é que a gente sabe que muitos produtores possuem propriedades em outros estados. E essas propriedades não têm CNPJ nesses outros estados. Então, o que a gente pede, e aí eu peço pelo amor de Deus, não abram CNPJ sem a orientação. Porque vocês terão que abrir, mas busquem uma orientação correta, porque isso vai impactar em todos os outros tributos que vocês terão. Então, na hora que tiver que abrir CNPJ no Brasil inteiro, e vocês que possuem propriedades em outras unidades da federação, busquem uma orientação correta. Porque, neste momento, a gente vai ter muito problema. Agora, recentemente, eu li da Receita Federal que ela vai fazer essa abertura automática. Mas qual estado era? Mato Grosso, né? O Mato Grosso falou isso. Teoricamente, ele vai abrir automaticamente. Eu imagino... A gente já imagina a baguncinha do negócio ser automático. Ele vai pegar os dados e efetivamente colocar no sistema. Provavelmente muita gente vai ter que retificar depois, porque isso influencia na composição societária, participação, imposto de renda, relação jurídica com o bem, com a terra, no imposto de renda. Então, assim, uma série de coisas. E assim, nesse ponto que a Viviane falou é muito importante. O Estado de São Paulo realmente está bem desenvolvido nisso. Então, vocês aqui estão bem mais acostumados com essa realidade. Embora, agora eu vou puxar a sardinha, até hoje, aqui no estado de São Paulo, a gente arruma muito a CADESP de muitos produtores que... eu preciso colocar... No TAR do Organiza Rural, é isso mesmo. Eu preciso organizar, eu preciso colocar mais um sócio, ou eu tive uma pessoa que faleceu, o que eu tenho que fazer? Não é baixar, tem formas de tratar o CNPJ com cuidado e da forma correta.
E a gente sabe também que aqui, falando especificamente de algo que para vocês, muitos aqui sabem da dor disso, quando a gente teve essa primeira reunião com a Receita, uma pergunta foi inevitável, né? Porque aqui no estado de São Paulo, o produtor rural tem que pagar o salário e educação por conta de ter o CNPJ. E existe um compromisso, eu vou falar compromisso porque eu só acredito existe uma promessa, vendo. né? Eu só uma acredito promessa vendo. De que isso vai acabar. Vai acabar uma vez que o CNPJ será obrigatório para o Brasil inteiro. Então, eles teriam que pôr a regra que a gente sofre aqui para o Brasil inteiro. Então, existe uma promessa de que o salário e educação não vai ser cobrado, assim como existe o compromisso de que as obrigações do CNPJ não vão ser obrigatórias para o Brasil todo, como já é no estado de São Paulo. Então, a gente tem como produtor rural aquela característica de pessoa física mantida, sem as obrigações acessórias, e a Receita também fala que isso ela vai fazer para evitar as inconsistências que ela tem no sistema, que a gente sabe que também é real, porque cada estado trabalha com o produtor com a inscrição de um jeito, aqui eu posso pôr sócio, ali eu não posso. Então, ela vai unificar isso. E vem daí também a ideia do alfanumérico, né, Gustavo? Da necessidade. Da necessidade de ser alfanumérico. A questão do salário e educação vai abrir uma brecha para vocês aqui no estado de São Paulo, pedirem o ressarcimento de tudo que vocês pagaram. A gente está falando isso agora, né, pensando nessa promessa, que isso vai ser extinto e tal, que não vai ser cobrado para o resto do Brasil, porque aí não vai ser só os produtores do estado de São Paulo e Alagoas que estão nessa história, né? Vai ser o Brasil inteiro que com certeza vai reclamar se tiver que pagar salário e educação por ter um CNPJ criado por conta de uma reforma tributária. E aí, para só voltar um pouquinho, o que é o salário e educação, né, pessoal? O que é esse pagamento? Ele é feito em cima da folha de pagamento do produtor rural do estado de São Paulo que tem CNPJ. Então, a pessoa física não tem essa obrigação. E a Receita, embora o produtor seja uma pessoa física, ela fez a cobrança, e isso já foi discutido judicialmente e não foi vitorioso, a obrigação se manteve, que é o pagamento de um tributo em cima da folha de pagamento. Então, é essa tributação que a gente espera que caia quando todos os produtores do Brasil todo tiverem a obrigação de ter um CNPJ. Então, esse é o tributo aí que a gente mais aguarda, além de serem mantidas a isenção das obrigações acessórias, que também é muito importante para o produtor. Legal. E o que é estar no jogo ou não estar no jogo do CBS-BS? Um dos pilares da reforma é a questão do crédito e débito. Quando começou essa história, vamos fazer uma reforma, vamos unir os impostos e tal. Legal. O que teoricamente afetaria menos o sistema? Que eles colocam que é o princípio da não cumulatividade e princípio da neutralidade. Parte do seguinte pressuposto, pessoal, e é parecido em alguns pontos com a questão do ICMS. Então, tudo que você comprar, se você for contribuinte, por isso que quando a gente fala lá que quem não é contribuinte precisa fazer contas, no caso do produtor, né? Tudo que você comprar, ele vai gerar um crédito de CBS e IBS. E quando você vender, você vai ter que pagar o CBS e IBS. Então, basicamente, uma das outras coisas, né? O imposto ele vai ser apartado. Então, vamos supor que essa cadeira custe R$100. Ela é R$100 mais CBS e IBS. Então, quando você pagar os R$100 mais CBS e IBS, que a gente está falando aí numa casa, numa porcentagem de 27%, então a cadeira ela vai custar R$127. E o que é o objetivo de todo o sistema para diminuir estrondosamente a sonegação? Eles criaram um negócio chamado split payment, que a gente já deu uma brasileirada, né? E agora a gente está usando o verbo splitar. Então, o que significa isso? Quando eu compro essa cadeira via algum banco, alguma coisa, R$127, quem vendeu essa cadeira não vai receber os R$127, vai receber os R$100. O R$27 já vai direto a parte do CBS para a Receita Federal
e a parte do IBS para o comitê gestor. Recentemente, agora em janeiro, o presidente ele promulgou, né, sancionou, na verdade, a criação do comitê gestor do IBS. É quem vai ter a chave do cofre do IBS. Então, qual que é o objetivo disso? Você vai ter o crédito. Primeiro, o objetivo deles é que você tenha o crédito mediante o pagamento. Então, esses sistemas, e depois a gente vai até mostrar aqui um print do sistema, ele vai ter controle de cada nota, se a nota foi paga ou não foi paga. Então, qual que é o objetivo do governo? Não é assim, ó, aquela empresa deve X milhões para mim de impostos. Não, aquela empresa deve essa nota, essa nota, essa nota, essa nota, essa nota. Então, o objetivo deles é estratificar tudo, absolutamente tudo. E aí o pessoal falou, lá, tudo bem, só que eu quero ter meu crédito CBS e IBS. Teoricamente, tudo vai gerar crédito de CBS e IBS, e na hora de você vender, você vai abater isso. Então, se você tem um crédito de R$100 de CBS e IBS e um imposto a recolher de CBS e IBS de 150, o próprio sistema vai falar para você, você tem que pagar 50. Porque é importante dizer que quem faz o recolhimento é sempre quem está vendendo. Então, quem está vendendo para vocês tem que recolher o imposto, que vai estar destacado na nota. E quando vocês estiverem vendendo a mercadoria de vocês, tem que fazer o recolhimento fazer também. O recolhimento. Então, esse sistema vai funcionar, ele está em testes, né? É um dos grandes testes. Mas o grande objetivo é esse, pessoal. Ter crédito sobre tudo e débito sobre tudo. A gente brinca que, na verdade, o CBS e IBS é mais fácil vocês falarem IST, que é imposto sobre tudo. Então, várias coisas que não eram tributadas, agora vão ser tributadas por IBS e IBS. O que eles alegam, né? Que você vai pagar, só que você vai ter o crédito. Vamos ver. E aí, né? Será que vai funcionar? Será que vai funcionar? Tá funcionando. Esse é basicamente um print do sisteminha lá, que teoricamente vai controlar toda a apuração do Brasil. Então vocês veem aqui que tem cada nota fiscal, se você tem débito, se você tem crédito. Aqui o sistema só está trazendo os débitos, né, Gustavo? Porque ele ainda não está pronto para o crédito. Tá vendo aqui, ó? Que é só o negativo, só tá o vermelhinho. Mas o link de cima, Gus, se você mirar ali em cima, ali ele já traz, aqui embaixo, ó, créditos. Ele sim. já traz o saldo positivo. Então, que é quando você compra uma mercadoria, ele também já vai trazer essa informação. Então, teoricamente, esse sistema precisa... Pode perguntar. É isso, não... Exatamente. Vai mudar... Isso é um dos objetivos, Rodrigo. É você fiscalizar de quem está comprando. Porque se você comprar de uma empresa ruim, você não tem o crédito. Você não vai ter o crédito. Entendeu? Na verdade, isso vai ser uma conta como a gente usa a conta bancária. Eu falo que a analogia da conta bancária ela é muito boa. Vai ser uma conta bancária, onde o que você comprou vai gerar crédito, porque você pagou no momento que você comprou, então entra um dinheiro na sua conta e na hora que você for vender, o dinheiro sai ou você tem que pôr mais dinheiro lá para poder pagar aquela determinada conta. Então, vocês notem que o ponto é nota por nota. O que eles chamam aqui evento é se tem alguma coisa efetiva a nota fiscal, mas todos os dados específicos de cada coisa. Então, vocês imaginem o tamanho do sistema que, teoricamente, vai ter que ser criado, né? Para abarcar o Brasil inteiro, com todas as notas emitidas de todo mundo, controlando o crédito e débito disso. É mensal. O recolhimento é mensal. A data a gente ainda não sabe. Vai estar no regulamento. Mas é mensal. Mas isso aqui, pessoal, é o sistema de um produtor rural. Pessoa física. Isso aqui a gente pegou o CNPJ de um produtor, colocou no sisteminha lá e pegou. Então, aqui vocês já veem que a Receita, por exemplo, já sabe os dados de um produtor rural que tem CNPJ. O objetivo é todo mundo estar aqui. Aqui entra aquilo que a gente sempre falou há muito tempo, né? Que a Receita ela já tem todas as informações. Ela nunca teve braço e nem quis fiscalizar adequadamente, mas as informações ela já tem. Então, isso é a tela do sistema de apuração do IBS e do CBS de um produtor rural pessoa física. Então, ela vai entrar em vigor. A gente ainda tem dúvida de quando. Lógico, pessoal, que assim, o sistema...
depois, quem trabalhar efetivamente com isso vai ter que conferir isso daqui, ver se está certo, se está errado, se o cara, né, se teve o recolhimento, se você teve o creditamento correto, se o seu débito é correto. Porque o que hoje em dia o sistema ele está com assim, uma alíquota básica de compra, uma alíquota básica de venda. Só que depois vai ter produto que tem redução, tem produto que tem isenção, tem produto que tem alíquota zero. E aí começa a entrar os detalhes na história, né? Outra coisa também, lembra que eu falei que no momento é importante vocês terem ciência de que a nota fiscal de produtor já está com um campinho de destaque. Por quê, pessoal? Porque agora, em 2026, criou-se uma alíquota única para todas e qualquer operações que a gente tiver. E essa alíquota é de 1%. E que esse imposto não vai ser recolhido. É só para testar o sistema mesmo. Só para testar esse negocinho aqui. Então, todas as notas, elas devem ter já o 1%, que é onde a Receita está testando se o sistema está funcionando ou não. É claro que tem grandes empresas que ela já está testando tudo, que foram as empresas que se candidataram a entrar no teste, né? A ser cobaias da Receita. Essas empresas, ela já está fazendo tudo das empresas. O que a gente tem acesso, por enquanto, é isso. Isso é público, está no site da Receita e é isso que a gente consegue verificar atualmente. A questão, quando a gente fala de não contribuintes, o que eles criaram? Lembra que eu falei lá, quando o cara é contribuinte, o produtor é contribuinte, tudo que ele compra, ele tem crédito, tudo que ele vende, ele vai ter débito. Quando o produtor ele está abaixo de 3.600 e não quer ser contribuinte, o que vai acontecer? Quando ele comprar, ele vai pagar CBS e IBS, só que ele não vai se creditar disso. Quando ele vender, ele vai passar um crédito presumido, uma alíquotazinha que vai ser definida ainda, que ninguém sabe até agora. É interessante que o pessoal conseguiu fazer a reforma tributária sem alíquota nenhuma. Mas, para quem comprar desse pequeno produtor, né, ou do produtor que é integrado, enfim, que está abaixo, eu falo pequeno, mas que às vezes na divisão do CPF realmente cai abaixo disso. Mas quem comprar desse produtor que é não contribuinte, ele vai se creditar de uma alíquota, que a gente chama de crédito presumido. E esse valor estimado, qual que é o objetivo disso? É não afetar este produtor, que não é contribuinte, né? Mas, ao mesmo tempo, trazer um pouco de benefício, né, para esse produtor que está abaixo deste valor. Agora, por isso que a gente fala, e às vezes quando eu andei falando por alguns produtores menores, e aí eles ficam meio assim, que a gente fala assim, o produtor ele pode optar por ser contribuinte do CBS-IBS, né? E o que acontece? Precisa fazer conta. Se compensa você ser contribuinte ou você não ser contribuinte do CBS-IBS. Porque se eu falar assim, não sou contribuinte, eu não quero nem saber disso, a ciência que tem que ter. Você vai pagar CBS-IBS, não vai se acreditar disso, e vai depender muito da alíquota que o pessoal definir para seu produto ser competitivo ou não. Porque a realidade é que se não for uma alíquota boa, essa alíquota de crédito presumido pro adquirente da mercadoria, o pessoal não vai comprar desse produtor. Porque imagina assim, né? Se a reforma funcionar perfeitamente, tudo que você, produtor, comprar, você vai pagar, mas vai gerar crédito para você. Então, teoricamente, vai abater no momento em que você for vender. Vai ter um impacto, sim, mas você vai ter esse benefício para aproveitamento. Quando você é um não contribuinte, você tem dois problemas para enfrentar. Primeiro, que você vai pagar no momento em que você estiver comprando. E o segundo, e você não vai ter o crédito. E o segundo é que quem for comprar de você vai olhar para você pensando se ele vai querer comprar de você que não vai gerar crédito para ele ou não. Então, você imagina, eu tenho um produtor que fornece, que vai me dar crédito, e eu tenho outro que vai me dar um crédito presumido, que eu não sei quanto que é ainda, que eu não sei como eu vou receber ainda. Eles estavam falando que, teoricamente, ia ser o mesmo alíquota de um outro produtor e tal, de 20 e poucos %. Eu, particularmente, pessoal, duvido muito disso, tá? Eu duvido que coloquem para os produtores abaixo de 3.600 um crédito presumido tão alto.
Então, Porque aí a gente vai ter o contrário, a gente vai ter produtor. A gente vai ter o contrário, vai ter produtor querendo ser contribuinte. crédito não contribuinte. Aí nós vamos criar uns CPFs mágicos para dividir faturamento. Para dividir. Então, eu não acredito que isso ocorra. E a gente já escutou de algumas empresas, né, que eles efetivamente vão depender disso para fazer as contas de quem eles vão comprar. Senão vai afetar quem estiver abaixo disso. Então, é por isso que ser optativo, ser contribuinte ou não, é muito importante e muitos produtores vão ter que realmente decidir se eles vão ficar fora do jogo ou não, porque o jogo vai estar valendo para uma outra série de produtores que vai gerar o crédito para quem comprar. Agora a gente fala, nossa, mas então todo mundo paga na hora de comprar e todo mundo paga na hora de vender. Essa é a regra geral. É lógico que deram uma apimentada no negócio, né? Começou o lobby dos setores, e aí cada setor virou, peraí, mas eu não vou pagar essa alíquota cheia. E aí começou. A gente aqui vai falar do agro, mas vários setores tiveram alíquotas diferenciadas. Não é só o agro que conseguiu, mas o agro conseguiu alíquotas diferenciadas. E o que são essas alíquotas? Vamos imaginar fazendo algo que vocês já conhecem para o óleo diesel. Então, quando você compra óleo diesel, vem o ICMS embutido na nota, que ele não vem destacado, mas na reforma ele vai vir. Você pagou o ICMS no momento que você comprou óleo diesel, a gente faz a recuperação e vocês pegam esse ICMS de volta, certo? Isso já é a realidade de vocês. Com a reforma, essa realidade vai ser exatamente essa analogia. Eu compro uma determinada mercadoria, ela vem com um imposto, eu vou pagar e depois, na hora que eu for vender, eu vou usar esse imposto que eu paguei para pagar o imposto que eu teria que pagar na venda. Aí, como o agro fez toda uma defesa das realidades, que são legítimas, a gente teve alguns regimes diferenciados. E o que são esses regimes diferenciados? Primeiro, é uma alíquota reduzida no momento em que você estiver fazendo a compra de algumas mercadorias que são de uso exclusivo para o agro. Então, vocês vão ter um abatimento no valor total que seria pago por qualquer consumidor, no caso... Então, vamos supor que a alíquota que eles definam vai ser de 27%. Então, se a gente fizer um redutor de 60% em cima disso, basicamente, aí um insumo agropecuário vai ter uns 10% de CBS e CBS por volta. Tá? Isso significa essa redução de 60%. Aí, outra situação que a gente vai ter é nos itens da cesta básica. Aí a gente pensa também no momento em que vocês vão fazer a venda de vocês, para que vocês não tenham que pagar o imposto no momento da venda. Então, a gente também vai ter uma alíquota diferente, que vai ser uma alíquota zerada, então não terá tributação no momento da venda. Então, essa é o primeiro diferencial que o produtor vai ter na reforma tributária. O segundo diferencial, ele chama de um negocinho meio complexo para falar, pessoal. Basicamente, assim, isso foi uma das coisas que a gente escutou do pessoal lá da reforma, que foi aprovada nos 45 do segundo tempo. Legal, vamos tributar o agro, todo mundo querendo tributar o agro e tal, vai meter lá 10% na compra de um adubo, de um defensivo. O que significa esse diferimento? E com razão, né? O pessoal questionou, falou, legal, só que eu não tenho o mesmo fluxo que uma empresa, né? Eu não tenho o mesmo ciclo produtivo de uma empresa. Então, quando eu compro, eu não tenho a venda, talvez no mesmo ciclo já pré-estabelecido de uma empresa. O que fez-se? E isso já existe, não foi criado, mas foi colocado dentro da reforma. O diferimento, você posterga o recolhimento desse imposto. Então, teoricamente, vai ser tributado os insumos agropecuários, só que o recolhimento disso vai ser quando acabar este diferimento. E por que a gente dá risada quando a gente vê diferimento? Porque assim... Isso foi um dos pontos mais mal explicados da reforma para o agro, tá? Para o produtor rural, um dos pontos mais nublados aí. Não, porque diferimento é um negócio assim que no direito tributário... Eu brinco, quem consegue explicar diferimento claramente, olha...
O diferimento, a gente, quando estuda, é um conceito do direito tributário, onde basicamente é isso. Você está jogando o imposto que você deveria pagar para a cadeia da frente. Está chutando a bola para frente. Só que quando a gente pensa em chutar a bola para frente no agro, a gente tem várias dúvidas, né? Porque, assim, eu vou lá e vou comprar adubo. E aí vocês me perdoem se eu não usar os termos corretos. O Flávio depois puxa minha orelha. Não fala veneno, né? não, senão o Flávio te bate aqui. Não, eu vou lá e compro um adubo. Só que eu vou usar esse adubo para o mesmo adubo. Eu fiz uma compra e eu vou usar esse adubo para laranja e eu vou usar esse adubo para soja. Vamos imaginar que é um que dê para usar para as duas culturas. Eu comprei este produto diferido. Eu não paguei o imposto no momento em que eu comprei. E eu vou ter que pagar em algum momento. Em algum momento esse imposto vai ter que ser pago. Como que eu vou explicar quanto que pertence para a laranja, quanto que pertence para a soja na mesma nota fiscal para quem estiver comprando a minha mercadoria? Ninguém sabe responder isso, viu? Isso a gente pesquisou, a gente já questionou o pessoal que estava enfiado que lá estava no meio da reforma. escrevendo a lei. Inclusive, entre os fiscais estadual e federal, existe uma divergência. Se o momento do pagamento, se vai haver pagamento, quando acaba o diferimento. Isso ficou bem. O auge zoado. foi em dezembro, né? Dia 15 de dezembro, a gente, num evento da reforma tributária, com um fiscal da Receita Federal que está em Brasília desenvolvendo a reforma tributária e um fiscal maluco aí? da Receita Estadual de São Paulo, que é o responsável pela reforma tributária. E a pergunta foi essa: o da Receita Estadual falou: não vai haver pagamento. O da Receita Federal vai haver o pagamento. Então, vocês imaginam, se nem eles sabem como vão lidar com o diferimento, como que a gente vai lidar com o diferimento o ano que vem? Que é o ano que vem. Mas o diferimento seria isso. Eu vou lá comprar o adubo, ele vai ter a redução, isso não está discutido, a redução é certa. E um detalhe, né, pessoal? Esse diferimento é uma lista específica do quais insumos agropecuários que estão nisso. Então, existem coisas que não estão aí. Energia elétrica, por exemplo, não está aí. O próprio óleo diesel. O óleo diesel não está aí. Então, existem coisas que não vai haver o diferimento. E ela é uma lista fechada, né? Não é uma lista que a gente fala rol taxativo, não é exemplificativo, é taxativo. Então, é aquilo que está escrito ali. Você queria perguntar, Rodrigo? Pode falar. Se o que você vende é alíquota zero, o diferimento acabou. Não, tem que pagar segundo a Receita Federal. Segundo a Receita Estadual, é isso. Segundo a Receita Estadual é zero. Exato. Porque hoje em dia é assim, exatamente. A Receita Federal, a Receita Estadual faz a analogia com o que a gente vive hoje. Faz igual você falou. Zerou, morreu o assunto. Zerou. O federal falou, não, tem que pagar. E o pior é que na legislação, ela fala que tem que haver o pagamento. Porque qual foi a ideia do diferimento quando eles criaram? Imaginar períodos de produção muito longos. Como se a gente pensar num produtor que está no início... Você começou a plantar laranja, você demora um tempão para começar a vender. E aí você comprou os insumos, dali a um tempão você vai começar a vender. Então, depois desse tempo que realmente você paga o imposto lá. Agora, como vai haver esse controle e se realmente vai haver o pagamento... Essa é a pergunta de milhões atualmente. E foi essa... Exato. É outra questão. Quando que uma vai vez no pagar? ano você vai ter que fazer... Exato. Para vocês terem uma ideia, quando a gente começou a estudar, né, aí contando, eu e o Gustavo, a gente começou a estudar, a gente foi buscar, sentamos com quem estava escrevendo, porque a gente não conseguia responder essa pergunta. E aí fomos até lá, sentamos, ele falou, não sei essa resposta. Aí eu falei, mas como que você não sabe? Você que escreveu, você que estava... Não sei essa resposta. Então, são dúvidas realmente que a gente tem, que a gente ainda não tem a resposta, a gente sabe que ela está aí e tem um impacto significativo, porque se não tiver o pagamento, o agro tem um benefício realmente efetivo. Se a gente tiver o pagamento, a gente só está dando um prazo para o produtor, porque ele vai ter que pagar. Então, essa é uma dúvida... E aí vocês devem ver alguns advogados falando, nossa, o impacto do fluxo de caixa da reforma tributária para o agro vai ser muito forte. É aí que eles batem nisso. É lógico que tem muita gente, pessoal, vendendo dificuldade para colher facilidade.
né? Tem muita gente vendendo terrorismo, que é mais fácil você falar notícia ruim, viraliza mais isso. Mas a verdade é que quem vende também não está explícito se vai haver essa situação, desse impacto e dessa forma. O que é claro é que assim, eles tentaram, o objetivo é que o agro não tivesse essa isenção na prática desse pagamento. Mas... Isso. Sim, vai entrar na conta corrente. Então, aí entra tudo. E a gente vai mostrar até, Rodrigo, que depois, teoricamente, você vai poder pedir o ressarcimento. Ah, não, Rodrigo, você não pode pagar outros impostos. É só CBS Você só pode pagar CBS e BS. É a conta corrente do CBS e BS. Isso. Não pode. Não vai. Até isso é um dos pleitos. O IBS poder pagar Exatamente. o CBS poder pagar, mas até agora ainda não foi aprovado. Existe essa discussão, porque muitas categorias pleitearam isso, poder usar esse crédito, já que vai ter um impacto financeiro real, para pagar outros tributos. Não. Teoricamente, o sistema vai trabalhar só com os tributos CBS e BS. Exatamente. Exatamente. Essa foi a... Vai. Aí vem a questão das listas, né, Gustavo? Quando a gente estava falando das listas ali que a gente falou, pessoal, são listas que são basicamente 4 listas que a gente está falando do agro, que é dos alimentos em geral, que tem essas alíquotas, esse tratamento diferenciado. A cesta básica nacional, isso daqui deu um chabu pra caramba, porque o que seria a cesta básica nacional, né? Produto regionalizado, não é? Cada região é uma cesta básica, enfim. Colocaram aqui lista de hortaliças, frutas e ovos, e é a lista de insumos que a gente acabou de comentar, que teve essa redução da alíquota. Aqui, inclusive, entra até alguns serviços, tá? Serviço de consultoria agronômica, viu, senhor Flávio Hirokawa? Tá aqui, o senhor vai ter uma alíquota reduzida. E aqui também a gente tem muitas dúvidas, porque existem produtos que não são diretos da cesta básica, mas que são base para que sejam produtos da cesta básica. A gente também não sabe responder isso ainda, se esses produtos estarão ou não com a alíquota ou zerada, ou reduzida, ou como estarão. Para tudo isso, a gente precisa de uma regulamentação. E o que é essa regulamentação que a gente fala? Quando a gente pensa no ICMS, cada estado ele tem uma lei onde ele fala tudo sobre o ICMS, que é o regulamento do ICMS, que a gente até chama de RICMS. É o regulamento do ICMS. É esse regulamento que nós estamos aguardando com tanto... Teoricamente, o comitê gestor vai fazer isso daí. Que eles falaram que era sancionar e no outro dia estava publicado. Já foi sancionado faz 40 dias e não foi publicado ainda, né, Gustavo? E tá bem legal para a gente responder assim, mas esse produto, na hora que eu for vender, vai ser zero, não vai ser zero? Como que vai ser? A gente ainda não tem todas essas respostas. Eu não sei se está no próximo slide sobre a exportação. Não, aqui é um pouquinho do diferimento. Tá. Quando a gente está falando, né, do diferimento. E o que, hoje em dia, não está muito clara a questão da imunidade para exportação indireta. E isso é um dos pontos também que vocês olharem, vocês pesquisarem aí, verem nas redes sociais, tem nego vendendo também muita coisa, que isso é uma das coisas que ficaram nebulosas também. Enfim, quem exporta, efetivamente, vai ter essa imunidade, né? Essa isenção. Vamos falar um pouquinho mais claro. Agora, se eu vendo para a Viviane e a Viviane exporta, não ficou muito claro se essa operação minha também está abarcada. Como é hoje em dia no ICMS, por exemplo. Não ficou muito claro. Eu duvido que não seja abarcado, mas ainda não está muito claro. Porque quando a gente pensa nessa venda para exportação, é realmente assim, eu vou vender um produto para exportação, ele não vai ser tributado. Só que quando eu vendo para alguém que vende para exportação, hoje, atualmente, quando a gente pensa nos tributos que o agro paga, esse produto também é isento, porque o destino final é exportação. Na reforma, isso não está claro para a gente. Se também vai ser... Se você vende para um cara que vende para o outro, que daí vai para a exportação. E tudo é isento. Não está claro isso.
entendeu? Porque a reforma colocou uma série de regras que precisam ser cumpridas para ficar comprovada a exportação. Assim como a gente tinha no caso do ICMS, alguns documentos que precisavam estar completos, na reforma também vão existir esses documentos. E isso a gente também não tem ainda definição de como vai funcionar. Então, também é uma lacuna importante que a gente tem aí no setor e que gera para a gente de uma operação se ela vai estar abarcada ou não com esse benefício que é a não tributação. Então, são essas lacunas que a gente fala que não dá para esgotar o assunto da reforma tributária num único momento, porque realmente não tem como, e porque a gente também tem muitas dúvidas ainda sobre o tema, que a gente depende ainda de informações vindas de Brasília. Essa parte é importante para vocês, que quando eu citei que o IBS-CBS é um imposto sobre tudo, ele vai incidir sobre determinados contratos. Passa o próximo, Vê, por favor. Então, quando a gente está falando de contratos, tipos de contrato, locação, cessão onerosa, arrendamento, ele vai ter a incidência do CBS-CBS. Vai ter que ser pago o CBS-CBS. Existe uma redução dessa alíquota, que se a gente falar de uma alíquota base de 27, a gente vai estar falando de 8 ponto qualquer coisa aqui. Mas, Gustavo, mas se eu estou arrendando e tiver que lá a pessoa que está arrendando para mim, tiver que recolher o CBS-CBS, eu vou me creditar disso? Sim. Tá? Agora, isso era algo que efetivamente não existia. Por isso que quando a gente fala que o IBS-CBS, neste ponto aqui, ele vai mudar um pouquinho a regra do jogo em relação aos contratos de arrendamento e a parceria, né? E por que vai mudar um pouquinho a regra do jogo, né? Porque essa é uma situação para qualquer imóvel, tá? Independente de ser um imóvel rural. A Receita está criando um cadastro onde ela vai controlar todos os imóveis. Quem tem um pouquinho mais de contato sabe que o CIB, que é o novo código da Receita Federal, a Receita está colocando lá dentro todos os imóveis que existem no Brasil, independente de ser urbano, rural ou para que é utilizado. E esse CIB, ela está colocando lá dentro e já com o valor venal daquele imóvel, com o valor que ela estima daquele imóvel. É claro que ela não está fazendo isso à toa, né, pessoal? E por que ela está fazendo isso, né? Ela está fazendo isso porque a reforma vai trazer uma tributação que não existia sobre o imóvel e o que ela diz é: você que estiver, de alguma forma, usando o imóvel de terceiro, vai ter que pagar o IBS e o CBS. Então, são duas regrinhas básicas. Se eu sou uma pessoa jurídica e arrendo uma terra ou alugo alguma coisa, eu vou pagar CBS e CBS. Se eu sou pessoa física, eu preciso, aqui, tá, pessoal? Ter 3 imóveis alugados ou cedidos e que eu receba mais de R$240 mil no ano. Eu tenho, Gustavo, 5 imóveis aqui e eu recebo R$100 mil por ano. Não, você não vai ter que recolher CBS e CBS. Eu tenho mais de 3 e ganho mais de 240 mil, eu vou ter que pagar aquela alíquota que eu falei lá para vocês, lá, que vai ser 8 ponto qualquer coisa. Certo? E por que isso mexe tanto com a realidade do agro? Por conta das parcerias que não são parcerias. E o que são as parcerias que não são parcerias? Quando a gente pensa só no imposto de renda, nada mudou. Vai continuar pagando o tributo se você receber como arrendamento, diferente de se você receber como parceria. Só que agora, se você recebe como parceria o produto, que era muito comum, assim, eu nunca vi nenhum fazer, mas eu já ouvi falar, assim, que eu pego uma parte da minha produção e passo ali para o outro que é dono da terra. Esse que é dono da terra, ele vai ter que vender essa produção, né? E na hora que ele for vender, ele vai pagar CBS e IBS. Só que como ele não teve gasto, ele não tem crédito.
Só vai ter débito. E aí ele vai pagar a alíquota cheia na hora de vender. E Então, se ele, em vez de colocar que é parceria, ele colocar que é arrendamento, ele vai ter uma redução de 70% na hora de pagar o IBS, CBS. Então a gente vai Enfim, começar precisa fazer conta. ter que Novamente, fazer precisa contas fazer continha aí para ver o que do compensa e o que que não vale a compensa. pena. E aí uma pimenta que precisa ser dita, que é com relação às holdings. A gente não tem claro ainda se o produtor que utiliza o imóvel que está na holding, se ele também terá que pagar o IBS-CBS para a holding. Porque, teoricamente, é um terceiro dono da terra. E você, produtor, está utilizando uma terra de terceiro. Não dá para bater o martelo nisso, porque a gente tem gente que opina para todos os lados, mas é um problema também que existe na situação. E aí, pessoal, a gente chega no final, porque eu não quero tirar o pé do chope de vocês aí. Quando a gente está falando tudo do crédito e débito, a gente também precisa comentar um pouquinho sobre os créditos acumulados, coisa que a gente acredita que no agro ocorra, né? O que acontece? O que é isso? É como se fosse a sistemática do CMS. Você acumula crédito por comprar coisas com CBS e IBS, e na hora de você vender você tem algum benefício. Então, naquela continha lá que a gente mostrou no print do sistema, você fica com saldo positivo. E o que teoricamente se está falando é que o governo ele vai devolver para vocês CBS e IBS em dinheiro na conta. Só o Gustavo acredita nisso. Não, né? Eu e alguns, vai. A Viviane não acredita mesmo. Esse prazo aqui, eu admito para vocês que eu não acredito muito não, de 30 dias. Pior que eu já escutei um cara falando que no dia seguinte ainda. Nossa. Ele, com certeza, é idealista total. Mas legal, teoricamente, pelo sistema, se você provar que você tem crédito de CBS e IBS, o governo vai pagar na sua conta em 30 dias quem está no programa nos conformes, quem é um contribuinte legalzinho, ok, né? Esse nos conformes aqui está bem nebuloso, a gente nem vai entrar nessa história, mas era uma cópia do estado de São Paulo, mas esse nos conformes até no estado de São Paulo está bem complicado, por conta de fraudes. Situações específicas até 60 dias e demais casos de 180 a 360 dias. Qual que é o argumento deles, pessoal? Eu vou devolver porque eu não vou meter essa grana na mão nem de governador, nem de prefeito. Essa grana, do IBS especificamente, vai para o comitê, que é o comitê gestor formado por 54 membros. 27 dos estados e 27 dos municípios. Então, teoricamente, o que eles defendem? Eu vou conseguir devolver essa grana, porque essa grana não vai cair na mão dos caras. Quem vai devolver vai ser o comitê. Agora, se vai devolver e como eles vão devolver isso, não sabemos. E não sabemos também o que eles vão usar para colocar ali demais casos, situações específicas. É óbvio que se você for um contribuinte bom, você vai estar mais ranqueado nessa história. Mas a gente precisa também entender o que vai ser um contribuinte bom para o produtor rural. Aqui, então, a gente basicamente está falando que se você pagou para uma série de produtos, como óleo diesel, energia, e você vai acumulando crédito, e ou você tem as suas vendas com alíquota zero, ou você vai demorar muito para vender, no caso de alguns produtos, você vai estar com dinheiro lá no saldo da sua conta, você pode ir lá e pedir esse dinheiro de volta, e o Gustavo acredita que o governo vai devolver esse dinheiro. A Viviane acredita também, mas não quer admitir, ela tem que acreditar nisso um pouquinho. Pra gente. Então, essa realmente assim, é uma situação que a gente precisa só na prática para a gente ver isso acontecendo. E é o grande... A gente escuta de quem defende a reforma com unhas e dentes, que se não for devolvido, a reforma cai por terra. Eu falei, então vocês estão preparados aí para puxar a terra, né? O argumento do pessoal é exatamente esse, que a reforma ela foi baseada na questão de crédito e débito, né? O governo ele atrelou essa questão da existência do crédito para verificação do pagamento. Então, isso que ele, teoricamente, foi a contraposição deles. Tudo bem, eu te dou crédito de tudo. Só que eu quero que você me prove que foi realmente pago. Porque hoje em dia, pessoal, no ICMS, você se acredita sem a operação, efetivamente, você pode ter dado um calote
e você se creditou daquele imposto. Então, o objetivo deles é acabar com isso. Eu te dou todo o crédito, só que você tem que me provar que pagou através lá do meu sistema, do sistema de split payment que eu expliquei para vocês. Então, teoricamente, toda a lógica do negócio é crédito e débito. Teoricamente, eu teria que devolver o crédito para quem tem o crédito acumulado. Eu estou brincando, mas assim, realmente, se eles não fizerem a devolução do crédito, tudo que está no papel realmente tem que ser rasgado, porque é o alicerce da reforma, porque você vai pagar sobre tudo, então, teoricamente, você vai ter direito a receber esse valor caso você acumule ali um crédito. Mas a gente tem muito medo, por conta de tudo que a gente já viveu no nosso país, de que isso realmente vai acontecer. Nesses prazos, eu realmente não acredito, não consigo imaginar que vai ser assim. Mas quem vamos ver, sabe, né? Vamos acompanhando. Pessoal, obrigado. Não vamos nos estender mais. Acho que a gente já falou bastante aí. São nossos canais aqui. A gente tem Instagram, só faltou o podcast, mas também você escuta a gente falando lá. E quando sair a regulamentação, com certeza voltaremos, explicaremos melhor os detalhes para vocês. E espero ter ajudado e não ter causado tão preocupação para ninguém aí, tá? Não dá para falar tudo sobre reforma em um único momento, senão todo mundo ia sair daqui dormindo. Mas a ideia era trazer pelo menos esse início, essa informação inicial, para a gente começar a ir pensando e falando um pouco mais sobre a reforma. E agora, quem tiver dúvidas, fiquem à vontade, a gente consegue responder também a gente vai estar por aí, né? Vou tirar o pé do chopp de vocês e da janta também, né? Pessoal, obrigado, viu? Muito obrigada. Até mais. Palestra muito esclarecedora, né? Eles comentaram sobre a implementação do CBS e CVS a partir do ano de 2027, né? Que a partir de 2026 foi só uma fase de teste. Falaram bastante sobre descasamento de fluxo de caixa. Falaram também sobre os produtores rurais que faturam acima de 3 milhões e 600. Vão ser obrigatórios recolher CBS e CVS. Então, uma palestra bem completa, bem específica, que tirou bastante dúvidas aqui do agro. Eu achei bem interessante a palestra. Na verdade, é uma coisa que ainda não está acontecendo, né? Então, a gente vai ter que pegar mais informações, mais contato com eles para ficar bem por dentro do que está acontecendo, né? Dessa parte de impostos e para a gente conseguir colocar na nossa empresa a melhor situação. Uma palestra muito boa, informação muito importante que venha trazer aí para os associados, né, para os produtores rurais. Muito importante a gente estar falando da reforma tributária, ainda que não esteja em vigor esse ano, mas informações necessárias aí para que a gente possa dar continuidade e tranquilizar aí a parte do agronegócio. Realmente é uma oportunidade de estar aqui com o pessoal da Lastro, a equipe da Lastro, a Viviane, o Gustavo. Realmente foi um tempo de investimento aí para esclarecimento sobre reforma tributária. Eu acredito que é um tema bastante polêmico, mas é uma realidade que nós, consultores, pesquisadores, produtores em especial, tem que se avaliar e estar policiando de assistência, assessoria, para que realmente tenha aí um resultado positivo. Porque sem pagamento não vai ficar. Então, a atividade aqui foi extremamente esclarecedora. Eu acredito que teria que ter outras ações, outras edições, para que a gente possa estar tendo esses esclarecimentos que muitas vezes dependem de algumas normativas que estão em andamento. Então, só tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui e reforçar que convidar, né, novamente na outra oportunidade, que essa atividade é importante. Não podemos ficar só dentro da porteira, produzindo, tentando produzir o máximo e esquecendo das partes tributárias, financeiras que são importantes, que impactam positivamente e muitas vezes negativamente, uma vez que você não tenha um controle, um conhecimento. Então, parabenizo a toda a equipe da Laço e aqui todos os amigos presentes, produtores nesse evento. Obrigado.